Olá, seja bem-vindo a mais um ADM, a Live. E hoje o nosso convidado é o administrador e professor Wagner Tales, que é especialista em recursos humanos e vai conversar com a gente sobre três conceitos muito importantes nesse período que a gente está vivendo: a desglobalização, a pandemia, o Covid-19 e o mercado de trabalho. Tudo bom, Wagner? Tudo bem, Érica. Obrigado mais uma vez. Bom dia a você, bom dia a todo mundo que está vendo a gente ao vivo, também ao pessoal que vai ver a gente depois. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Que seja um tempo aí para a gente poder discutir questões amplas, panorâmicas, até chegar em questões específicas do nosso mercado de trabalho aí, para ajudar todo mundo que está buscando oportunidade. Obrigada a você, Wagner. Wagner, vamos começar fazendo uma contextualização do que é a desglobalização, principalmente nesse período que a gente está vivendo, nesse período complicado que a sociedade está enfrentando atualmente. É, esse movimento que a gente chama de desglobalização, em princípio, não é uma coisa que a gente vai afirmar que estamos acabando, a globalização vai acabar. Não é isso. Mas é um movimento que já vem se intensificando há alguns anos por conta justamente dos efeitos negativos da globalização para os países mais ricos, propriamente dito. Lá atrás, quando a gente começou essa globalização, final da Guerra Fria, a abertura da China, né, comercial para a China, a dissolução da União Soviética, todo aquele boom da globalização, da abertura dos mercados, fez com que os países ricos percebessem a abertura desse comércio e fossem perdendo algumas das suas, vamos dizer, exclusividades, né, industriais, porque as empresas passaram a sair do país sede e ir para um país emergente, porque lá a mão de obra é mais barata, né? Um grande exemplo que a gente tem é da China, onde ela recebeu várias multinacionais por conta da mão de obra. O próprio Brasil recebeu durante muito tempo muitas multinacionais por conta da mão de obra mais barata. Com o passar do tempo, né, os países mais ricos perceberam que o resultado final dessa globalização, que é inegável que a gente tem algum desenvolvimento, tanto social quanto econômico, mais generalizado, alguns efeitos negativos também foram ficando mais evidentes com o passar do tempo. No meio desse processo de globalização, é como se a gente pegasse três retas lineares, né? Vamos simplificar a coisa aqui. Vamos dizer que aqui é um eixo, né, durante o tempo e o número o valor, né, de riqueza gerada pela globalização. A faixa de baixo dos mais pobres, a faixa do meio da classe média, entendendo que classe média aí depende do contexto de país para país, e a classe dos mais ricos. Esse eixo aqui da classe mais baixa, mais pobre, se ele não se manteve praticamente estagnado, ele declinou, né? Ou seja, os mais pobres, com a globalização, eles perdem um pouco mais de espaço para competir em relação ao contexto econômico, social do restante do mundo. Enquanto o eixo do meio dos países emergentes, principalmente, né, na classe média, teve algum crescimento, né, a classe média se desenvolveu ao longo desse tempo, e o dos mais ricos subiu mais ainda. Então a gente entende que a desigualdade com a globalização foi aumentando em cenários diferentes, né? Tanto na comparação dos mais ricos com os mais pobres, porque se os mais pobres até perdem um pouco da renda, enquanto os mais ricos aumentam até exponencialmente a sua renda, essa diferença aqui vai aumentando. Não só essa comparação, como a comparação da classe média também, né? Porque a classe média, ainda que ela tenha algum ganho de rendimento ao longo do tempo, esse ângulo entre o ganho dos mais ricos com a classe média, ele também foi aumentando com o passar do tempo. E aí os países ricos, entendendo que estão perdendo emprego, né, a desigualdade no país está aumentando, porque a geração de mão de obra está sendo dando preferência para um país emergente, eles começaram um movimento de defender os interesses que eles chamam de interesse nacional. Então, começaram a surgir alguns movimentos, principalmente de governos populistas, para defender, em nome do interesse nacional, tentar trazer essas indústrias de volta, né, para esse país sede e tratar o comércio global como sendo o inimigo do povo interno, né? Então, eu entendo que competir com o de fora me gera um pouco mais de prejuízo, porque eu estou perdendo mão de obra, estou perdendo capacidade produtiva e a minha diferença de renda está aumentando. Então, eu quero gerar mais empregos aqui dentro. Para isso, eu tenho que cortar alguns vínculos com esses blocos econômicos e os países de fora. Esse é o pensamento, né, de quem suscita esse movimento de desglobalização. Por isso que a gente chama de desglobalizar, que seria você romper, né, com essa interação entre países, econômica e social, romper com blocos econômicos em nome do interesse nacional. Tem alguns pensadores, por exemplo, o sociólogo português, o Boaventura, né, de Sousa Santos,
ele diz que a ideia de desglobalização não chega a ser exatamente isso para ele, né? Como se fosse uma ilusão, que no entendimento dele, na verdade, é um novo movimento da globalização, só mudando o jogo de interesses, digamos assim, né? Você rompe com alguns blocos, mas passa a fazer pequenos blocos com países, principalmente de ideologia, né, semelhante, em nome do interesse nacional. Então, são governos basicamente populistas. Só diminui o número, né? Só diminui o tamanho das ligações. Né, para quem entende que é uma nova configuração de globalização, é como se fosse mais ou menos esse jogo, né? Você diminui a participação global, mas passa a fechar interesses próximos com países de ideologia semelhante. Mas, no geral, né, a maior parte dos economistas, especialistas na área de comércio exterior, entendem que é um movimento que vem se intensificando, principalmente na Europa e Estados Unidos, de desglobalizar, né, de você romper realmente com acordos internacionais, na área ambiental, na área comercial, na área econômica, em nome do interesse nacional. E, Wagner, como que a gente consegue fazer a ligação entre os dois primeiros conceitos, desglobalização e a pandemia, o Covid-19? Pois essa crise da pandemia, ela trouxe é como se ela tivesse tornado mais evidente, né, essa possibilidade de se desglobalizar e tornado esse cenário um pouco mais claro, né? Não como se fosse uma coisa a curto prazo, mas uma projeção que a gente tem que atentar daqui para frente. Por quê? Todo esse movimento, como eu falei, foram feitos por governos que a gente chama de populista. E só para esclarecer que o populismo não é uma corrente ideológica propriamente dita, né? É um estilo de governo que se assemelha muito a uma corrente política, mas que não pertence nem ao grupo da direita nem ao grupo da esquerda. Então, países como, por exemplo, Dinamarca, um partido populista na Alemanha, o AfG, ao longo do tempo veio ganhando, né, mais adesões da população. O próprio Reino Unido, né, com o Brexit em 2016, pelo referendo, já se posicionou contra os interesses de migração, né, de trabalhadores, movimentação entre a União Europeia e o país para receber trabalhador, para receber imigrantes. O próprio Estados Unidos, com o presidente Donald Trump, que também tem um discurso muito forte, populista. Então, o populismo, que a gente chama, é um movimento, né, é um estilo de governo que se coloca em nome do interesse do povo. É como se ele falasse que existe o interesse do povo e o inimigo do povo. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem governo populista e vemos, né, a gente vem tendo governos populistas ao longo dos últimos anos. O governo Lula foi um governo populista, o governo Dilma foi um governo populista, o governo Temer, né, manteve algumas características aí populistas, e o governo Bolsonaro também é. O que a gente chama de populismo, né, esse discurso, esse papel em que o governante coloca ao lado do povo, lutando contra um inimigo do povo. E aí só varia, né? Em geral, a esquerda entende que esse inimigo do povo é interno, é contra a classe elitista, né? Contra os bancos, contra aquelas pessoas que usurpam o poder, né? Exploram o trabalho. E o populismo de direita entende mais como se fosse um inimigo externo. Querem invadir o nosso terreno, querem assumir ou querem derrubar a nossa soberania, querem levar o que é nosso, né? Então, a gente tem esse movimento pelas várias correntes, não é característica nem de um nem de outro. Esses governos populistas é que começaram a intensificar esse rompimento, né, de blocos econômicos ao longo do tempo. Na crise de pandemia, a gente percebeu que assim que começou essa crise global, né, esse movimento a partir da China, pegando a Europa e chegando aqui, né, na América, a ONU, né, a liderança global da ONU, ela sempre propôs que os países tivessem uma cooperação, né, um diálogo para poder colaborar, né, e fazer ações coordenadas para evitar esse movimento de contaminação, proteger a economia e proteger o campo social. Só que a gente viu foi o inverso, né? Foi uma levada de países que começaram a tomar iniciativas sozinhos de romper com outros, fechar fronteiras sem qualquer diálogo diplomático, sem qualquer preocupação comercial, principalmente os que já vinham no discurso populista de antes, Europa Central, Estados Unidos, aí mesmo que intensificaram, inclusive politizando a crise da pandemia, como a gente vê até hoje, né? A pandemia, para esses populistas, principalmente de direita, é o inimigo externo que, criando algum conjunto, né, uma obra conjuntural, para assumir aquilo que é nosso. Ou reforçando simplesmente aquela posição anterior de que
o inimigo de fora, né, o inimigo do povo, que quer ocupar o nosso espaço, quer tomar a nossa questão ambiental, quer assumir a nossa mão de obra, etc. Então, já reforçava, né, isso ao longo do tempo, e a crise só evidenciou mais isso, que para o mercado de trabalho atual é um cenário que só piora aquilo que a crise já traz com ela como sendo uma consequência muito séria. Érica. Essa polarização, né, essa politização da pandemia, ela pode levar a problemas no mercado de trabalho, porque vai reduzir a chance de novas empresas, vai reduzir a chance de multinacionais virem ao Brasil, para a gente falar de Brasil mesmo, virem ao Brasil, continuarem no Brasil. É mais ou menos isso? Isso. Como a gente fala, né, se um movimento de desglobalização é você romper o seu relacionamento com blocos econômicos ou com países específicos em nome do interesse nacional, a gente tem uma série de reação em cadeia aí que podem afetar o mercado de trabalho. Deixa eu tentar começar do maior para o menor. Governos populistas têm uma certa contradição em si mesmo, né? Por exemplo, vamos pegar o nosso caso aqui. A gente, ao mesmo tempo, imputa a China como uma culpada e cria problemas diplomáticos no meio da pandemia por conta dessa questão da geração, né, da crise ter vindo de lá, como se fosse culpando o inimigo, como se fosse uma ideia planejada, né, proposital, para poder criar tumulto no ambiente econômico global. Mas ao mesmo tempo, você também quer a China como parceiro comercial, né? Os Estados Unidos é a mesma coisa. Os Estados Unidos ele bate de frente com alguns países que quer romper acordos internacionais, mas ao mesmo tempo ele quer fazer uma certa negociação do interesse dele. O Brasil, por exemplo, né, há pouco tempo a gente criou um ambiente favorável para um acordo comercial com a União Europeia, mas ao mesmo tempo a gente bate de frente com a Alemanha, com a França, que questionam questões ambientais do país, né, como se fosse realmente Aquiles, o inimigo do povo, para poder tomar conta e invadir nossa soberania. Então, tem umas contradições nesse movimento populista. Essa contradição, ela gera instabilidade. Estabilidade jurídica, estabilidade econômica, estabilidade tributária. Nenhuma empresa multinacional, ela quer entrar num país em que tem tanta instabilidade como essas. Então, vamos falar nas multinacionais. Uma agência chamada Neoway, ela fez é uma empresa de Big Data, né, de análise de dados. Ela estimou que entre 2011 e ano passado, 2019, nós perdemos cerca de 72% de CNPJs estrangeiros abertos no Brasil. Então, em 2019, nós tivemos 72% menos empresas estrangeiras investindo no Brasil, abrindo seus negócios aqui, em relação a 2011. 10 anos para cá, a contar, inclusive, da crise de 2008, né, que fez um boom desses governos populistas visando o interesse mais nacional, a gente então percebe que de lá para cá, o interesse das multinacionais em países emergentes e instáveis só vem aumentando, essa crise vem aumentando. Bom, se a gente tem menos empresas multinacionais investindo aqui dentro, o que isso impacta para as nossas carreiras aqui, né? Agora falando propriamente do mercado nosso. Vamos pegar um universitário que acaba na universidade e deseja uma carreira numa empresa multinacional e numa empresa para fazer uma projeção de carreira internacional. Esses movimentos europeus, americano, por exemplo, de combate à migração, de colocar o imigrante como alguém indesejável, força as empresas a ocuparem os seus cargos de gestão com nativos, né, com mão de obra própria do seu país nativo. E isso não torna tão promissora assim a carreira para um jovem que está imaginando fazer uma carreira internacional. Se a gente perceber, no último ano, 2019, 2020 mesmo, as empresas estrangeiras que abrem vagas que chamam brasileiros são basicamente para atividades operacionais, não são para atividades que são mais cognitivas ou cargos de decisão. Então, a gente tem um problema aí, inclusive o Marcelo, que falou aqui na terça-feira, né, do Pacto Global, a Rede Brasil, ela publicou em 2019 um relatório de orientações para as empresas sobre como contratar imigrantes, né, como legalizar, como aproveitar a mão de obra internacional. Só que um governo populista, voltado para uma desglobalização, como os Estados Unidos, por exemplo, em 2017, o presidente Trump queria forçar as empresas a não contratar mais imigrantes e a se desfazer do seu quadro de pessoal imigrante. As empresas reagiram, né, porque isso seria um impacto muito grande, não só no emprego, como na questão social. Bom, isso a nível multinacional. Mas, como o Mauro falou ontem, muito bem,
no nosso cenário nacional, a gente tem aí 3/4 das empresas, praticamente, que são formadas de pequenos negócios. Então, isso afeta a gente de que forma? Ora, se eu começo a ter um problema comercial, diplomático com a China, entendendo como ela sendo inimigo que quer usurpar algum tipo de mão de obra aqui, ou interesse aqui, ocupar o nosso espaço, ou na Europeia também que quer ocupar o nosso espaço, quer imputar problemas ambientais para invadir o nosso território com outros interesses, se a gente começa a entrar nesse radicalismo, a gente sabe que os pequenos negócios que funcionam hoje no Brasil são extremamente dependentes de produtos importados da China e da União Europeia. Então, se a gente começa a cortar cortar ligações e esses blocos, esses países começam a escolher outros países para investir, você afeta diretamente esses negócios, esses pequenos negócios. A mão de obra operacional nossa, ela não é automatizada ainda. Ah, mas por que não é automatizada? Porque justamente 3/4 das empresas são pequenos negócios. Um pequeno negócio, ele não tem uma condição tão fácil assim de automatizar uma atividade operacional, né? Ou de investir em tecnologia para substituir empregos. A gente tem uma projeção, o IPEA, né, eu gosto muito dos dados do IPEA para analisar mercado de trabalho. O IPEA soltou um estudo no passado dizendo que o Brasil tem uma possibilidade, nos próximos 20 anos, de automatizar cargos operacionais em torno de 54% de probabilidade. Então, o país está lá embaixo. A gente não tem uma projeção de automação para as nossas atividades tão grande assim. O mesmo IPEA também fez um estudo ano passado, em março e abril, em que ele diz que a grande parte das atividades ocupadas, das funções ocupadas no país, são de atividades operacionais, que não estão automatizadas. A gente sempre entende que, no nível de 1 a 5, né, naquelas funções que precisam de menos capacitação, aquelas que precisam de uma capacitação mais alta, a gente entende, né, a lógica diz que se eu vou automatizar, essas de nível 1, que são pouca exigências de capacitação, são elas as primeiras a serem engolidas pela automação. E o IPEA mostrou que no nosso país não funciona bem assim. Esse pessoal de nível 1 continua ocupando esses cargos. A automação está vindo para as outras faixas, 2, 3, 4 e 5, né? Então, a gente sabe que muitas atividades operacionais que a gente tem hoje são elas que fazem um celeiro de brigas, competição, né, por quem está desempregado. Se a gente entende que a automação ela ocupa mais os cargos de maior conhecimento, e uma multinacional, quando ela chega para poder contratar também entidades operacionais, se a gente entende que as nossas empresas são mais de porte menor e com foco em atividades operacionais, em cargos operacionais, você tem um boom de atividades, né, de vagas operacionais que vão ser tem um mercado de competição, né, elas vão ser procuradas por uma gama muito grande de pessoas de diferentes níveis. Se a gente entende que o governo, né, só para fechar o raciocínio, se a gente entende que o governo, no nosso caso, uma característica populista, que entende que precisa incentivar, né, o negócio nacional, a indústria ou o empresariado nacional, ele entende, na forma como é feito hoje, não por incentivos em infraestrutura, mas basicamente na questão tributária e na redução de custos com o pessoal. Se você afrouxa a legislação, né, trabalhista, você tem aí pessoas trabalhando para ganhar literalmente por horas, com rendimento menor, com um mercado que é mais operacional, com um boom de pessoas que estão brigando com mais qualificação e menos qualificação pelas mesmas vagas. As vagas mais promissoras agora, no momento de crise, e o pós-crise, são vagas justamente operacionais. Operadores de caixa, vendedores, telemarketing, de empresas farmacêuticas, do comércio, enfim, dessas empresas que estão ainda funcionando e que tiveram algum aumento de demanda nesse período. Para fechar o raciocínio das questões de vagas, a gente tem no nosso país essas vagas operacionais. Se a gente pegar, por exemplo, apoio administrativo, né, assistente administrativo, auxiliar administrativo, vendedores, mais ou menos, em número bruto, 1/3 desses tipos de funções necessitam de qualificação profissional específica para essas vagas. E a gente tem um déficit, né, no país de pessoas preparadas e capacitadas para essas vagas. Quem tem hoje um curso de qualificação de vendedor numa área específica, ou um curso técnico, né, numa área administração, um curso técnico logística, por exemplo, hoje o mercado, de 2019 para cá, chega a pagar na faixa de 13% até 30% a mais para quem tem essa qualificação. E a gente está muito focado no ensino superior.
Só que o ensino superior está formando um público que não tem vaga específica para ele, né, uma vaga de decisão. Nesse contexto, a multinacional não tem aberto essas vagas aqui, e as nossas necessidades são operacionais. Então, você tem alguém hoje no mercado que é formado no ensino superior, que não consegue oportunidade e vai brigar por aquela vaga operacional, né? Então, a gente tem essa mescla, né, de características, é quase um fenômeno, né, de um grande boom de pessoas com perfis diferentes, buscando o mesmo perfil de vaga operacional. Enquanto a gente precisa de um certo público, esse público não tem. Então, quem está hoje desempregado e quer aproveitar alguma chance no mercado, foque na qualificação profissional. Cursos específicos, né, para uma função específica de vendedor, de técnico de alguma coisa, ou faça um curso técnico para você aumentar as suas chances, pelo menos 1/3 de você ter um rendimento um pouco maior. Porque o cenário para a gente, né, em termos de legislação e rendimentos, não é promissor, né? Sempre aquela política de incentivar o empresariado por meio da folha de pagamento e incentivo tributário. Wagner, você acredita, então, que hoje o público brasileiro, né, quem está se formando agora, seja no ensino técnico, seja no ensino superior, ele precisa ficar ligado, precisa entender melhor essas nuances que a crise trouxe para o mercado de trabalho brasileiro, é preciso ficar focado nisso para saber para onde se direcionar? Exatamente. E quando eu falo assim, numa capacitação de qualificação profissional, ensino técnico, não é que eu esteja desestimulando as pessoas a fazer ensino superior. Hoje, no país, o ensino superior, principalmente na administração, vai ser fundamental para quem quer sobreviver no mercado abrindo o negócio por conta própria. O nosso crescimento aí da taxa de ocupação do ano passado para cá, ele aumentou não por causa do emprego formal, ele aumentou por conta da questão do emprego por conta própria, né? Tanto a informalidade quanto a formalidade no sentido de abrir um negócio próprio. Então, quem está fazendo um curso superior, fatalmente vai brigar mais no mercado, tem mais espaço para entrar no mercado por conta própria, que vai servir à indústria, por exemplo, que teve uma taxa de ocupação muito maior ano passado, cerca de 13%, se não me falha a memória, não foi de contrato formal, foi de serviço prestado por trabalhadores de conta própria, a construção civil e o comércio. Então, nesses cenários, quem tem um ensino superior vai entender que esse processo global, e aí de geopolítica, né, você entendendo esse movimento de governos populistas de fechar um pouco a sua conexão com outros países e blocos econômicos, essa cadeia ela vai afetando serviços nossos por conta própria e que basicamente são de atividades operacionais. Se a gente entende que, por falta de investimento, muitas empresas saíram do país no ano passado e vêm saindo ao longo dos anos por conta da estabilidade que o país gera. Nenhuma empresa quer vir para cá se instalar por 10, 15 anos ou 20 anos se ela não sabe o que vai acontecer no país no ano que vem, para onde o país vai caminhar. O que o país vai decidir no ano que vem em termos de pacto global sobre o meio ambiente, na questão social, sobre a reforma tributária. O governo fala muito hoje na reforma tributária, mas não tem proposta nenhuma. Então, que empresa que vem para cá para incentivar, né, a sua produção aqui, você não sabe que tipo de tributação ela vai pagar. Então, para quem está no ensino superior, fazer essa análise conjuntural, global e nacional, inclusive com termos de impacto de governos, né, no trabalho, é essencial que você entenda para onde você vai caminhar. Então, no ensino superior, é fundamental uma análise um pouco mais ampla, panorâmica, para você entender em que tipo de mercado é mais propício para você atuar. E, por contrapartida, quais são as atividades operacionais que você vai ter no seu negócio hoje, por exemplo, se for opção de abrir um negócio próprio, quais são as atividades operacionais que, na perspectiva daqui a 20 anos, ainda não vão ter uma perspectiva tão grande assim de automação. A automação, dependendo do setor, pode custar mais ou menos. Então, você vai empregar muito mais pessoas, né, operacionais. Os candidatos para essas vagas operacionais, muitos deles vão estar super qualificados, que foram pessoas que perderam seus empregos antes, né, com maior qualificação, também com ensino superior, com pós-graduação, que vão estar brigando por vagas operacionais por questão de sobrevivência. Então, você vai ter que entender um pouco essa conjuntura e o que isso impacta no seu negócio, né, tanto em termos globais quanto em termos de mercado. Wagner, para a gente fechar aqui a nossa conversa, que dicas você daria para quem está hoje em isolamento social, para quem está buscando uma vaga no mercado ou para quem está querendo se qualificar melhor durante esse período?
É buscar a qualificação mais acessível possível, né? Você tem diversas instituições que estão oferecendo cursos rápidos e gratuitos, né, nesse momento de pandemia. Entender que esse movimento global não é uma decisão certa, né? Isso não vai acontecer daqui até o final do ano, né? A gente não vai se fechar para o mundo não vai se desglobalizar tão rápido assim, mas é um movimento que tem se intensificado e isso gera esses efeitos em geração de emprego no país, entendendo então que nesse período de crise, quando a crise acabar, a gente até fala como assim, né? Parece que a crise vai acabar em agosto vai voltar tudo normal como era antes, né? Não Não, funciona assim, gente, né? Essa curva, quando ela for um pouco menor, né? Um declínio um pouco menor, um declínio maior, na verdade, a gente vai passar por um período de transição até uma nova economia de pelo menos 2 ou 3 anos. Então, daqui para frente, que tipo de profissional você espera ser? Qual é a carreira que você espera ter? Então, você precisa analisar se você vai investir mais em cursos de qualificação específica para a sua função atual, se de repente você não tem um ensino superior ainda, então você sabe que não é tão necessário você ter um ensino superior para brigar por uma vaga de trabalho operacional no nosso país, porque você, com um curso de qualificação ou técnico, você pode ganhar entre 13% e 30% mais dos seus rendimentos. E para quem está no ensino superior, que busca abrir um negócio ou brigar por uma vaga gerencial numa empresa, precisa entender que esse tipo de perfil de profissional, ele também vai mudar, né? O trabalho em home office vai mudar uma série de processos aí para o profissional de RH. Então, para o ensino superior, de repente, para quem tem mais pressa, o curso superior de tecnologia pode ser uma opção, que é um curso menor e mais rápido, focado para uma área específica, logística, marketing, RH, negócios imobiliários, enfim, tem várias áreas que a gente pode trabalhar de forma mais pontual, ou um curso, né, mais longo e um bacharelado, uma licenciatura, para você ser mais capaz de brigar por vagas mais estratégicas daqui para frente. Então, existem algumas alternativas, mas todas elas convergem para a mesma situação. Aproveite o quanto você puder para se qualificar. Enquanto a gente está nesse momento de crise, a qualificação ela vai ser uma chave para, no momento em que a crise ela abafar um pouco, você tenha mais condições de brigar por uma vaga, seja operacional, ou seja uma vaga mais estratégica no mercado de trabalho. Cada um vai precisar ver aonde quer chegar nesse período, né? E ver Exato. qual a direção tomar, né? Exatamente. E assim, não é um discurso, né, que parece às vezes muito complexo, é complexo, mas eu tento ser o mais realista possível, né? Nem tentar ser tanto pessimista, nem tanto otimista. A gente tem conversado, né, eu ouvi você falando esses dias, que muitos de nós têm falado que esse período ele gera um período de repensar, né, de uma nova postura. Eu, nesse sentido, eu sou um pouco mais realista, vendo o movimento da sociedade, vendo o movimento dos governos globais no nosso país, América do Norte, Europa, eu fico um pouco cauteloso para saber se esse movimento, esse repensar vai ser tão bom assim para todo mundo, ou se a gente tende a se fechar cada vez mais, né, no sentido de pensar nos interesses próprios em detrimento do interesse do outro. Não sei. Tá? É um cenário que eu fico muito, eu acho muito pantanoso, né? A gente afirmar que esse repensar vai ser muito bom. Mas, de toda forma, existe oportunidade para a gente poder aproveitar nesse período. Agora, basta cada um realmente pensar qual é a sua carreira, né? E ainda que não seja para desenvolver sua carreira, se é uma questão de sobrevivência, eu acho que a gente precisa também ter o maior conhecimento possível para entender qual é o nicho de mercado que vai me favorecer uma garantia de um emprego, seja formal ou por conta própria, com o maior rendimento possível e um ingresso mais rápido possível, né? Wagner, muito obrigada pela sua entrevista, pela sua explanação. Imagina. Obrigado a Muito bom você. conversar com você. Vamos ver se a gente marca de novo para a gente falar sobre home office. Eu Vamos acho sim. que tem coisa aí para a gente falar sobre comportamentos, né? Vamos marcar a gente falar de novo, tá Tá bom? ótimo. Muito obrigado, Eric. Obrigado a você pela oportunidade. Obrigado ao CRA mais uma vez, na figura do nosso presidente, na comissão de RH do CRA, que sempre faz contato comigo, dá abertura para discutir ou para participar. O professor Faisal, a Rosângela, a Neide, a Cristina, enfim, e vocês todos aí do CRA, você, Eric, junto com o Josué, na questão da comunicação, o pessoal da equipe técnica, que é sempre aberto para a gente. Obrigado mesmo pelo espaço e que essas reflexões possam servir para a gente pensar, né? Não é minha pretensão aqui fechar. Eu não sou cientista político, não sou economista, não sou nada disso. Não é a questão da gente
imputar como sendo uma verdade no nosso cenário, mas é levantar questionamentos para a gente pensar e tentar ir levantar oportunidades para a gente explorar para frente, tá bom? Obrigado, Érica. Mais uma vez, à tua disposição quando precisar. Obrigada, Wagner. Bom, e você que acompanhou a gente até aqui, entendeu o recado do professor Wagner, né? Vamos nos qualificar, vamos nos capacitar. E você sabe onde consegue isso, né? Na Universidade Corporativa do Administrador, são mais de 250 cursos gratuitos. Acesse lá, o cadministrador.adm.br e vamos aproveitar esse tempo para ficar melhor para o mercado de trabalho. A gente se vê na semana que vem, na quarta-feira da semana que vem, com uma nova live aqui às 10 horas. Um abraço, até a próxima.